Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso online de autoconhecimento. Como a gente costuma dizer, tanto aqueles que já estão conosco há alguns dias nesses estudos, nessas aulas que a gente teve, quanto também aqueles que vão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Para nós é uma alegria recebê-los nesse momento para o nosso curso de Gnoses, curso online de autoconhecimento. Hoje, como vocês podem ver na lâmina, vamos chegando na aula número 5. A maioria já sabe, quem apresenta esse curso é o Instituto Gnoses Brasil. Meu nome é Rodrigo Castro, sou instrutor desse curso. E para a gente falar um pouquinho do Instituto, relembrar e também ressaltar, o Instituto tem como propósito levar ou promover o crescimento interior do ser humano, promover o desenvolvimento da alma, da consciência do ser humano, de uma forma gratuita, sem fins de lucro, para que possa chegar a maior quantidade de pessoas possível. Esse conhecimento que a gente tem organizado, que chamamos a cultura gnóstica, a doutrina gnóstica, o gnosticismo, é um conhecimento que foi organizado, resgatado e escrito por Samael Aun Weor. Nós citamos ele nas outras aulas, talvez você já tenha inclusive estudado algum livro, algum capítulo, algum artigo, tenha visto algum vídeo de Samael Aun Weor, que é o principal autor do material sobre o gnosticismo contemporâneo, sobre os vídeos, livros, etc., que esse autor nos deixou. Tem conferências transcritas também, que podem ser lidas, podem ser vistas em vídeo. Então, o propósito do Instituto é o desenvolvimento interior, é aquele desenvolvimento da consciência, do espírito, da alma, aquilo mais além do mundo físico, mais além do que a nossa sociedade costuma promover ou oferecer que a gente desenvolva, mais além do que uma profissão, mais além do que algum conhecimento intelectual, é um desenvolvimento de uma sabedoria superior. E aí a gente relembra a palavra gnosis, que quer dizer conhecimento. Os gregos antigos, Platão, Sócrates, utilizavam essa palavra quando falavam de uma sabedoria superior, quando se referiam a uma sabedoria antiga, uma sabedoria que a maioria dos homens e mulheres da sociedade não alcançam, não conhecem. E é uma sabedoria que nos permite compreender melhor como funciona a vida, compreender a nós mesmos, compreender a nossa mente, compreender o nosso coração, os nossos sentimentos, compreender os nossos problemas, compreender as nossas dores, compreender o que é verdadeiramente o sucesso, o que é a felicidade, o que é a infelicidade, o que é a doença, compreender a existência como um todo. E, portanto, a partir disso, nos permite ter uma melhor relação com a própria existência, com as pessoas, com a natureza, com toda a criação, com Deus, conosco mesmos. Quer dizer que é uma sabedoria que nos ensina a viver, mas não apenas viver falando do aspecto físico, porque isso é importante, né? Os conhecimentos físicos para a vida, quer dizer, seria alimentação, exercícios, hábitos saudáveis, cuidados, higiene, tudo isso a gente estaria falando de um aprender a viver físico, que nós, em boa parte, temos esse conhecimento. Porém, a gnose nos traz um saber viver de tipo psicológico, de tipo esotérico, de tipo espiritual, que vai explorar a sabedoria do nosso espírito, explorar a sabedoria da nossa alma, poder alcançá-la. E esse é o grande objetivo, e por isso a Gnosis, o Instituto Gnoses Brasil leva cursos, conferências gratuitas em todos os estados do país e em muitos países do mundo,
esse sistema para poder oferecer às pessoas um desenvolvimento interior. Trazendo uma vez mais esse desenho aqui, a gente relembra, né, esse propósito de que o homem tem, ou que nós propomos, né, na Gnosis, que é que cada um encontre a sabedoria de sua alma e de seu espírito, que dentro de cada um de nós existe, ou existem muitas possibilidades, existem muitos valores, muitos atributos, e existe criatividade, existe inteligência, existe amor, existe compaixão. Dentro de cada um de nós existe um princípio divino que, se for ativado, se for despertado, pode iluminar a nossa vida. E também pode ser que não se desperte e que esse princípio fique atrofiado, mal aproveitado. Então cabe a nós essa decisão e cabe a nós esse esforço de poder buscar o melhor de si mesmo. Não sei se vocês conhecem, existe uma escultura de séculos atrás de um homem que está lapidando a si mesmo. Da cintura para cima ele já tem forma de homem, mas da cintura para baixo ele ainda é uma pedra. Não necessariamente isso quer dizer a posição do corpo, que é a parte de cima ou a parte de baixo, mas quer dizer que todos nós esculpimos a nós mesmos. E esse é o grande propósito, é o grande objetivo da educação, na verdade. Hoje na nossa sociedade a educação está muito relacionada à profissão, a felicidade está relacionada ao sucesso da profissão. Isso é importante, claro, a profissão, mas do ponto de vista gnóstico, a gente considera que a educação é edificar a nossa alma. Esse é o propósito, edificar a nossa alma, aquilo que nós temos de mais valioso, de mais rico em nós, que a gente precisa descobrir e desenvolver. E a nossa felicidade, a nossa realização também vão estar relacionados com isso, de quanto nós estamos conseguindo ativar quem nós realmente somos. Bom, pessoal, então esse preâmbulo nos coloca de novo no ponto que a gente já vinha estudando, nos conecta no nosso objetivo, objetivo do Instituto, objetivo do gnosticismo, para que a gente esteja todos aqui afinados na mesma proposta, porque os temas trabalham em cima disso, certo? Então o tema de hoje que nós vamos tratar com vocês é as 3 câmaras, as câmaras do conhecimento. E em um momento anterior nós falamos que existe o círculo exotérico, aquele círculo aberto, e existe um círculo esotérico mais fechado, oculto, um círculo restrito aos discípulos mais sérios, mais interessados. Então hoje a gente vai desenvolver mais essa ideia. Foi falado também que o próprio Jesus o Cristo tinha um círculo de discípulos em menor número. Ele ensinava para as grandes multidões numa linguagem de parábolas, mas ele tinha um ensinamento mais profundo para entregar àqueles discípulos que o acompanhavam, aqueles discípulos mais próximos. Então esses chamamos de círculo esotérico, um círculo mais fechado, mais reservado, oculto, e portanto um círculo mais aprofundado de estudos. E justamente para entender as câmaras do conhecimento, que nós trabalhamos no gnosticismo dessa época, nós temos primeiramente a câmara pública. A câmara pública é aquele espaço, digamos, mais aberto. Por isso que aquele círculo ali que vocês veem na lâmina, ele está aberto, quer dizer que qualquer pessoa pode entrar. Ele é um espaço aberto, ele é uma sala aberta, ele tem as portas abertas. E então, todo mundo pode entrar a qualquer momento e tem condições de acompanhar esses estudos nesse nível que está sendo dado. Então, se a gente for ver pelo conceito em si, a Câmara Pública tem o objetivo de difundir a gnosis através de temas introdutórios. Aí são muitos temas.
se fala da antropologia, da história das civilizações antigas, se fala do gnosticismo primitivo, do cristianismo, se fala da Índia, da Grécia, dos mistérios egípcios, etc, etc. Se fala do esoterismo como os chakras, a meditação, se fala da qualidade de vida, do equilíbrio das nossas energias, se fala de uma quantidade grande de temas e estudos que talvez você tenha visto nos nossos canais do Instituto Gnosis Brasil, do YouTube, do Facebook, que já explicamos, são independentes deste curso. São temas abertos para qualquer pessoa, a qualquer momento, e não necessariamente representam uma continuidade nos estudos. São temas abertos, a pessoa pode assistir, ela pode assistir de novo outro dia ou não, é completamente livre, porque são temas introdutórios, é uma difusão. Essa é a nossa Câmara Pública falando da modalidade online. Nós temos também nas nossas sedes físicas no Brasil, temos mais de 110 sedes, nas quais se faz a Câmara Pública presencial. Aí temos palestras semanais, mensais, etc., dependendo da programação de cada local. É importante que você saiba disso também, porque você pode pesquisar pela programação da sua cidade ou da sua região. Você talvez mora um pouquinho longe, mas pode visitar lá de vez em quando, pode assistir alguma palestra. Então isso é parte da Câmara Pública, né? Tanto no presencial quanto aqui nós estamos falando na modalidade à distância ou online. Divulgar, difundir, certo? Mas aí, nós lembrando aqui, nós estudamos na nossa jornada até agora, as nossas primeiras aulas, as escolas de mistérios, a meditação, os chakras e os poderes ocultos, e hoje nós estamos na quinta aula, as 3 câmaras. Então, desse modo, a gente vai tendo clareza sobre o que já fizemos. Se alguém está aqui pela primeira vez, saiba que já tivemos essas aulas e que você pode acessar através dos links, essas aulas estão gravadas. E essa série de estudos, esse conjunto de temas que nós trabalhamos até agora, fazem parte dessa primeira parte pública. Por mais que nós já estejamos em um curso, ainda esses temas foram abertos. E por isso é que nós estamos dando as boas-vindas todos os dias a pessoas novas, porque isso significa que esta sala está aberta. A câmara é uma sala, certo? Já ouviram aquilo de música de câmara? É uma sala, ela ocorre dentro de um espaço fechado. Então, veja só, a Câmara Pública naquele desenhinho é um espaço, é uma sala, mas que ela está aberta, ela tem as portas abertas e que pode receber gente. Então nós, até agora, tivemos os nossos temas nessa etapa do curso, porque ele é a primeira etapa do curso, de Câmara Pública. E agora, a partir desta lição, ou melhor, a partir da próxima lição, é que a gente vai entrar na primeira Câmara. Nós vamos entrar no círculo fechado. E hoje nós vamos explicar a transcendência disso para o estudo do esoterismo. Vamos então ver aqui conceitos e fundamentos do que é uma primeira câmara. É um círculo fechado, é uma câmara, é um espaço reservado. Reservado, quer dizer, ali já quando inicia já não entram pessoas novas, porque esse estudo vai seguir um aprofundamento, uma sequência que é necessária. Quer dizer que se estuda um tema e depois o tema seguinte, para ser entendido, tem que ter sido estudado o tema anterior. Para entender o 2, tem que ter estudado o 1. Para entender o 3, tem que ter estudado o 1 e o 2. Para entender o 4, tem que ter estudado o 1, o 2 e o 3. E assim é possível avançar, se aprofundar. Caso contrário, se a cada dia tivesse pessoas novas, não seria possível a gente ir muito fundo, porque aquelas pessoas novas sempre teriam perguntas iniciais, bem introdutórias. Sempre o grupo estaria nivelado por
iniciantes, concordam? Então, essa primeira câmara já é um grupo que vai avançar nos estudos e por isso já tem o espaço reservado. Os objetivos desse grupo é conhecer os princípios da gnose. Nós vamos estudar muitas áreas, como foi mencionado antes, da psicologia, nós vamos estudar a metafísica, nós vamos estudar a nossa biologia oculta, superior, e o objetivo é que a gente conheça e também possa experimentar, possa, por si mesmo, comprovar como a gnose nos oferece ferramentas para a nossa transformação, para o nosso crescimento. Como a gente tem praticado meditação, vocalização, tem muito pela frente para se praticar e para ir se experimentando isso que nós estudamos na teoria. Certo? Então é conhecer uma boa teoria da gnose, dos princípios e também praticar. E os principais fundamentos, a gente poderia dizer que são esses três que nós colocamos em negrito ali. Morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. O morrer é a eliminação do ego, é a eliminação do falso em nós. Isso nós vamos ter momento do curso para poder estudar em mais detalhe, mas queremos dizer que na nossa psique, como foi citado em outro momento, existe uma confusão, existe aquilo que se chama ego, e o ego é um conflito de tipo psicológico, ou é uma série de conflitos de tipo psicológico que nos turva a visão, nos obscurece a visão, nos confunde. Então o ego está dividido em múltiplos aspectos que podem ser complexos de superioridade. A pessoa que tem um complexo de superioridade, ela acha que ela é melhor que todo mundo. Então a visão dela está condicionada, distorcida da realidade. Ele não vê a realidade, ele distorce. Porque ele olha a partir da lente de um complexo de superioridade. Aquele que tem um complexo de inferioridade também não consegue ter uma percepção objetiva. Ele distorce, ele se sente vítima, ele se sente perseguido, ele se sente menos. Aí ele quer competir, aí ele quer provar que ele é melhor, aí ele sente a inveja do outro que está aparentemente melhor. Então, assim são uma série muito grande de eus ou de egos que nós poderíamos mencionar. O orgulho nos confunde, porque ele não permite a gente ter a nossa identidade real no seu lugar. A ira nos confunde, porque ela nos faz reagir mediante algum impulso que não foi satisfeito, algum desejo não satisfeito, ela nos desequilibra. A preguiça também nos engana, porque nós temos uma força natural e ela nos confunde os nossos instintos e faz nos perder a vontade, o dinamismo. Entre tantos outros que são parte do ego, que temos que eliminar. Então, nós temos uma série de coisas para descobrir em nós que são obstáculos entre nós e a nossa alma e que precisam ser eliminados. Medos. Tem muitos medos que nós temos e que estão ali travando esse contato entre a pessoa e sua alma e seu espírito. É muito importante esse conceito. Nós desenhamos lá naquela outra lâmina a pessoa humana, a sua alma e o seu espírito. E nós queremos encontrar essa fonte de sabedoria, de amor, de lucidez, de paz, de amizade, de sinceridade, de honestidade, que é o nosso espírito, que é a nossa alma também. Só que para poder chegar até essa fonte, para poder acessar, nós temos uma série de obstáculos na frente, que estão representados pelos 7 pecados capitais: ira, orgulho, cobiça, luxúria, inveja, gula, preguiça. Esses são os 7 principais que se subdividem em outros, que são conflitos psicológicos, que fazem com que
a nossa alma, na verdade, não consiga se expressar em nós. E por isso o ser humano compete tanto, o ser humano briga, comete tantos delitos, violência, agressividade. Por isso nós temos tanto desequilíbrio na sociedade, na humanidade, porque existe dentro de cada ser humano esse conjunto de conflitos que é o ego. Existe uma falsa ideia de si mesmo. Todos nós temos uma falsa ideia de nós mesmos. Sabem por quê? Porque a gente não conhece a nossa alma. Porque a gente não conhece o nosso ser. Porque nós não sabemos quem nós somos mais lá no fundo. E porque o nosso ego está na superfície. E por isso a gente quer alimentar esse ego, alimentar prazeres, alimentar essa noção de reconhecimento, de status, etc. Enquanto que o ser, o espírito, está muito além disso. O ser não precisa disso. O ser é feliz em qualquer situação. O ser não critica, não fala mal. O ser não odeia ninguém. O ser não é contra ninguém. O ser respeita todos os seres. Veja como nós seríamos diferentes se nós conseguíssemos aplicar mesmo esses princípios que são do nosso ser. Então é um fundamento da Gnosis isso. Que se a gente quer realmente chegar ao nosso ser interno, ao nosso espírito, a gente quer a nossa realização espiritual, nós precisamos vencer o ego, vencer a maldade, vencer a preguiça, vencer a cobiça, vencer o egoísmo, vencer a luxúria, que é a sexualidade na sua forma desequilibrada. Então, tem uma série de elementos que são obstáculos e que todas as grandes civilizações nos ensinaram a trabalhar, a conhecer, a vencer. No cristianismo é o pecado, né, que se fala. Mas no budismo, no islamismo, sempre está uma renúncia da maldade, dos impulsos inferiores, para poder desenvolver algo superior. Isso a gente falava naquele tema das escolas de mistérios. Vencer a natureza inferior para a florescência da superior. Então, a primeira câmara já é para quem está disposto a fazer isso. Quer dizer, nós precisamos nos transformar. Nós estamos aqui nesse caminho para nos transformar, para ver o que não me serve mais, eliminar. De maus hábitos, etc. Até mesmo as palavras, às vezes a gente fala palavras muito pesadas, todo mundo fala, a gente nem percebe. Mas são palavras que já produzem um desequilíbrio, uma desarmonia. Então nós estamos aqui para o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai nos permitir separar o joio do trigo, como dizem. Identificar as coisas que estão atrasando o nosso caminho espiritual e identificar aquilo que vai acelerar o nosso caminho espiritual para a gente poder investir nisso. Certo? Então, essa predisposição à morte daquilo que é falso, à morte do que é o ego para o renascimento do espírito, é um fundamento, é um princípio durante todo esse curso. E é importante que vocês que estão iniciando conheçam e saibam que esse é um princípio, um propósito central. Aí vem o nascer, que é criar uma estrutura interior. A gente falava dos corpos das outras dimensões, do corpo astral, do corpo mental, o corpo da mente, o corpo das emoções, o corpo da vontade. Quer dizer que nós necessitamos de uma disciplina para poder formar uma estrutura no nosso corpo superior. Assim como um atleta tem que ter uma constante disciplina de exercícios, de treinamentos, aquele que está realizando um trabalho espiritual sério também tem que ter uma disciplina para o seu corpo entrar num nível com a alimentação, com os seus horários, com os seus hábitos, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve, a música, quer dizer, tudo o que nós recebemos vai produzindo em nós alguma transformação. E então nós vamos ter
a oportunidade de criar uma estrutura interior, quer dizer, um físico super afinado, super em condições. E isso é através da vocalização dos chakras, é através da meditação, é através da transmutação das energias, que vocês vão conhecer mais adiante, vai se criando uma estrutura da mente. A mente da pessoa, mediante essa disciplina de exercícios e práticas que nós estamos dizendo, vai se transformando em outra mente. Vai deixando de ser uma mente transtornada, toda preocupada, desequilibrada, ansiosa, descontrolada, e vai passando a ser uma mente serena, uma mente centrada, uma mente precisa, uma mente objetiva, uma mente inspirada, uma mente imaginativa, quer dizer, uma mente que consegue utilizar os princípios, os poderes que a nossa natureza e Deus nos deram de forma consciente, e não os poderes assim perdidos e descontrolados porque a gente não consegue dominar, que é a mente comum e corrente de quem ainda não disciplinou. Então, essa criação de uma estrutura superior está relacionada a uma mente superior, um astral superior que está relacionado aos sentimentos, às nossas emoções, etc, etc. Então, criar uma estrutura interior é em base a uma série de exercícios e práticas que nós temos determinados para o nosso avanço. Veja só então. E o terceiro, sacrifício pela humanidade. Quer dizer que para o nosso progresso espiritual, nós precisamos ter merecimento. Nós precisamos conquistar isso. As divindades têm que nos permitir. E a gente precisa, portanto, ganhar méritos. A gente precisa ajudar o próximo. Aquele que ajuda o outro a crescer, vai ganhando o direito de crescer. E se ele não ajuda o outro, ele também vai ficando sem o direito de crescer. Ou seja, com poucos méritos, quem não trabalha para conquistar os méritos, também não consegue avançar, ou avança mais lentamente. Então nós precisamos trabalhar no sacrifício pela humanidade para poder ganhar os méritos para o nosso próprio avanço. Quer dizer, ajude a iluminar o caminho de outros e o seu caminho será iluminado. Esse é o propósito, esse é o nosso objetivo, e então nós precisamos entender e nos dispor e nos colocar já nessa dinâmica, ou nessa proposta clara que é já a proposta da primeira Câmara. Entendamos, pessoal, que é um caminho de transformação interior. Porque existe também a questão da gente simplesmente ouvir falar de temas bonitos, ouvir falar de temas interessantes. Isso é válido também. Você conhecer a informação de temas interessantes. Mas aqui, o que se oferece na gnose já é trilhar um caminho. Você quer trilhar um caminho? Você já pensou em dedicar a sua vida para um crescimento espiritual? Não quer dizer que vai ter que parar tudo. Você vai continuar trabalhando, vai continuar tendo uma vida normal com a família, etc. Se relacionando normalmente com as pessoas, né? Não precisa fugir para uma montanha. Mas nós estamos querendo dizer, é uma dedicação grande. Assim como uma pessoa que entra para uma faculdade, ela está buscando uma nova profissão, ela tem que ter um segmento naquilo ali, senão ela vai ser só um curioso. Ou ela vai ser um simpatizante. Imagina uma pessoa que quer se tornar um médico, um engenheiro, a dedicação que ele vai ter que ter no dia a dia, quantas horas, quanto esforço ele vai ter que colocar em cima daquilo ali, para que ele possa conquistar isso mesmo. Senão ele é uma pessoa que gosta da engenharia, gosta da medicina só. Certo? Então, assim como a faculdade oferece um sistema de profissionalização daquela pessoa, a gente também aqui, o Instituto Gnose Brasil,
oferece esse sistema para a pessoa realizar um trabalho espiritual. Oferece, né, um sistema organizado, uma didática, e está baseado nesses 3 aspectos. Todos nós, estudantes gnósticos, praticamos a eliminação do ego, nós buscamos conhecer esses nossos defeitos e conflitos para eliminá-los. Nós trabalhamos numa disciplina de vocalização, de transmutação, de meditação, fazemos um pouco de exercício todos os dias para poder ter o nascimento da nossa estrutura. E também trabalhamos no sacrifício pela humanidade, que é nos doar para os outros de uma forma sem cobrar, sem fins de lucro. Certo, pessoal? Então a primeira câmara vai nos guiar por essa jornada de estudos e práticas que vai estar permeada por muitas áreas, muitos estudos interessantíssimos, mas sempre nos valendo desses 3 fundamentos que nós chamamos os 3 fatores da revolução da consciência. São os 3 fatores essenciais através dos quais a nossa consciência pode se revolucionar, pode despertar, pode se ampliar. Certo? Então, vamos continuando com a segunda câmara. Quer dizer que a primeira câmara é um ciclo de estudos. Eu vou voltar na lâmina da primeira câmara. A primeira câmara é um ciclo de estudos que dura aproximadamente 3 meses e meio, 4 meses. Tem uma elasticidade, mas é mais ou menos isso. E nós vamos estudar esses temas e praticar e etc, e nos desenvolver nisso que nós estivemos falando durante esse período. Quando finaliza a primeira câmara, a pessoa recebe uma oportunidade de pertencer a uma segunda câmara. Quer dizer que é um grupo ainda mais seleto. É um grupo ainda mais reservado. Porque ali já tem uma maior profundidade, um maior compromisso. Aquelas pessoas que fizeram esse curso de 3 meses e meio, que tem o objetivo de conhecer os princípios da gnose, como eu falei, e chegam lá no final e falam, é isso mesmo que eu quero. Conheci, me identifiquei muito, gostei e quero praticar. Eu quero levar adiante esse ensinamento. Esse é o meu objetivo. Certo? Então, nós temos essa oportunidade de entrar para uma segunda câmara de estudos. Quer dizer, a segunda sala, uma sala mais para dentro, mais reservada. Então vai vir a segunda câmara, onde vai se fazer um aprofundamento dos princípios, dos estudos. Ainda aqueles princípios do nascer, do morrer, do sacrifício, mas vai ter mais coisa. Vai se estudar a alquimia, que é uma ciência transcendental, maravilhosa. A cabala, que é o conhecimento do ser, das partes do ser, do espírito, das dimensões. A elementoterapia, toda a ciência da natureza, das almas, das plantas, que nos permite utilizar esses benefícios que a natureza nos oferece através de práticas, de certas fórmulas para a nossa saúde, que a gente pode conhecer propriedades medicinais que as plantas têm, muitas ajudas que as plantas nos dão. E então isso é a elementoterapia, equilibram o corpo, reduzem estresse, etc., nos limpam a mente, uma série de benefícios. Então, a segunda câmara já é um grupo mais reservado que passou pela primeira e definiu que quer seguir esse caminho mesmo e que então vai se encontrar semanalmente. É um grupo de estudos, de trabalho que está sempre dando continuidade, estudando junto, praticando junto, meditações, vocalizações, está se relacionando, está também trocando ideias com relação aos estudos, porque isso ajuda muito, isso é muito benéfico, né? Que entre um grupo a gente possa compartilhar, de certa maneira, esse interesse, essa experiência, o entendimento, uns ajudam os outros. Então a segunda câmara é um grupo bastante interessante, que bem vale a pena a pessoa que realmente quer, que está interessada, pode pertencer, e isso, como a gente acabou de mencionar, é no final de toda uma jornada de primeira câmara que abre essa porta da segunda.
E aí, pessoal, mais ainda, mais profundamente, nós vamos ter uma terceira Câmara de Estudos. Vejam só, a terceira Câmara é ainda mais reservada. Essa é a chamada Câmara dos Mistérios. Ela é a mais hermética. Ali nós buscamos o despertar da consciência de uma forma mais profunda. A meditação é mais longa. As práticas da terceira Câmara têm meditação de no mínimo 1 hora. Da segunda Câmara são práticas menores. Mas ali, já para um grupo de terceira Câmara, já se subentende que essas pessoas sabem já meditar, sabem relaxar, sabem se concentrar e já vão dedicar essas práticas para algo mais profundo, para um despertar, para a compreensão profunda de algum eu, de algum problema, de algum ego que a pessoa quer eliminar. Então as reuniões de terceira Câmara têm uma força muito grande, é muito interessante, porque ali já essas técnicas e fundamentos já são utilizados de uma maneira mais especializada, né? Já são pessoas que já sabem bem o que estão fazendo. Então, essas câmaras se complementam. E nós temos a instituição, ou Instituto Gnosis Brasil, tem essas 3 câmaras, mais a Câmara Pública, funcionando no nosso país. Certo? Está funcionando. E vocês aqui nesse momento estão tendo a oportunidade de conhecer essa modalidade à distância. Mas isso está funcionando há mais de 30 anos em muitas cidades do Brasil. Como eu falei, hoje em dia temos mais de 110 sedes. Onde estão as nossas sedes físicas é onde nós temos tanto Câmara Pública, quanto primeiras câmaras, que são cursos, quanto segundas câmaras, que já não são cursos, já são grupos que não terminam. São grupos de estudo que continuam. E as terceiras câmaras, que são aquelas reuniões e grupos mais aprofundados. Então, agora nós estamos nessa modalidade online, que é a grande novidade, né? E que nós estamos adaptando todo esse sistema para que ele funcione, mesmo sendo à distância. Então, vamos falar da primeira Câmara online. Nós estudamos as 3 câmaras, né, voltando aqui, vocês viram o fundamento das câmaras, qual que é a lógica. Assim como uma faculdade vai ter primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, tem que ter feito os anteriores para ir mais além, né, isso é normal. E nós temos isso bem estabelecido. E agora nós vamos pegar esses mesmos princípios e vamos analisar na nossa modalidade online aqui. A primeira Câmara online, então, ela também é uma câmara. É um espaço reservado. Aí como que a pessoa pode dizer, ué, mas nós estamos à distância, cada pessoa está numa cidade, como que é um espaço reservado? Pois é, nós temos que criar esse espaço reservado mesmo à distância. Porque isso é um princípio, isso é um fundamento da Câmara. Senão ela não se processa. E daí a gente acha que é a primeira Câmara, mas ainda não é. Ela não se dá como nível de compreensão, entendeu? Ela não se dá como um nível de maturidade se a gente não cumprir certinho com os seus princípios. Então, ela é um espaço reservado, quer dizer que a partir da próxima aula, que a gente já vai começar, já não deve entrar novas pessoas. A partir de que entrou na fase da primeira Câmara, já não deveria entrar pessoas novas. Até na aula 1 da primeira Câmara pode ser, mas a partir da 2 já não deveria entrar mais. Aí se a gente quiser recomendar para uma outra pessoa, que ela entre na próxima turma. Porque todos os meses abre uma turma de primeira Câmara. Nós estamos sempre abrindo. Agora online, né? Estamos com essa, mas nós vamos abrir outras turmas mais adiante. Então assim, sempre existe oportunidade para uma pessoa que está chegando. Mas não que ela vai entrar numa turma avançada, concorda? Ela tem a oportunidade de pegar uma turma que vai começar, que vai partir do zero.
A turma que já está na aula 2, na aula 3, na aula 4, na aula 10, na aula 20, aí não entra mais ninguém, porque esse grupo está seguindo aquele processo didático que a gente comentou, que uma aula é pré-requisito da outra. Certo? Todo mundo entendendo? Os objetivos são os mesmos: conhecer os princípios da gnose, experimentar, praticar, morrer, nascer, o sacrifício, que a gente entenda, né? Que é um caminho de transformação, é um caminho de purificação, é um caminho onde a gente abandona os maus hábitos, a gente abandona tudo aquilo que atenta contra a vida, os excessos. Às vezes a gente come demais, a gente dorme demais, a gente comete excessos em tantas áreas, a gente fala demais, a gente pensa demais, e tudo isso produz um desequilíbrio no corpo, desequilíbrio também psicológico. E a nossa ideia é justamente o equilíbrio psicológico para que aqui se desenvolva a consciência, se desenvolva os valores da alma, se desenvolva o espírito. Então, pessoal, para isso, para que funcione, para que não sejam só palavras bonitas, a gente precisa de um compromisso, de uma seriedade. Esse é o grande ponto para a gente analisar hoje. Que a partir de agora, vocês, cada um de vocês, vai entrando em uma fase de maior compromisso consigo mesmo, com os estudos. De ter ali um horário sagrado para os estudos. Eu digo isso, o horário das aulas, que a gente reserva, como se você estivesse se matriculando numa faculdade. Você vai na faculdade, tem aqueles horários, tem aquele ritmo, tem aquela disciplina e a gente tem que seguir. Então, se a gente não segue, a coisa vai ficando, a gente vai deixando para a última hora e acaba não conseguindo fazer, vocês sabem como é que funciona. Então precisa de uma seriedade para a gente cumprir. O curso tem um ritmo, né? São 2 aulas por semana. Se a gente faltou uma aula, vai ter uma flexibilidade, etc. Mas a gente não pode acumular e querer fazer 4, 5, 6 aulas numa semana só para repor um tempão que não se dedicou. Isso não vai ser possível. A gente precisa acompanhar a turma, certo? Isso vai ser explicado mais em detalhes depois, mas eu já queria deixar aqui claro, porque agora é um momento importante nesse caminho. Então, uma seriedade com o programa de estudos vai ser explicado. Vejam esse vídeo, façam essa prática, etc. E aí vocês devem ir seguindo. Claro, é bastante simples, não é uma coisa super complicada, mas tem uma disciplina, tem uma seriedade, certo? Então, estamos nos matriculando agora, nesse momento, em um curso, em uma jornada de treinamento, como se fosse uma faculdade, onde os professores vão exigir, inclusive, e aí pessoal, entenderam isso? Já vamos construir, porque é assim que se edifica. Se não houver nenhuma exigência, se não houver nenhuma disciplina, não se constrói, é apenas curiosidade, como a gente comentou antes. Então, ainda falando da primeira Câmara Online, o que vai acontecer? A partir da próxima aula, nós vamos começar o curso de primeira Câmara na plataforma Moodle. É uma plataforma de ensino à distância usada no mundo inteiro, nas grandes universidades do mundo. E ali vocês vão encontrar vídeos, materiais, avaliações também. Avaliações que são simples de preencher, de marcar algumas alternativas, mas é importante para a gente poder ter esse retorno, esse feedback e saber que vocês estão entendendo. Saber que estão acompanhando. Sabe por quê? Porque nós nos preocupamos com a formação de vocês. Nós nos preocupamos que vocês cheguem lá no final de um curso com um conhecimento coeso, um conhecimento bem claro, bem formado sobre o que é a gnose, sobre a ciência da autorrealização, da espiritualidade. Nós temos essa preocupação de que as coisas estão ficando claras. Então, fiquem tranquilos porque nós estamos simplificando ao máximo. A gente não quer que ninguém tenha alguma dificuldade e não consiga acompanhar por dificuldade com a tecnologia, com questão de mexer no computador ou no celular. Então a plataforma Moodle é bastante amigável, a gente vai fazer a inscrição de vocês, nós vamos explicar certinho como que vocês entram, bem simples, aí abre a página,
E ali vocês vão ter vídeos, lição 1, aí vai ter vídeo, vai ter material, vai ter avaliaçãozinha, vai ter prática, vai ter uma série de elementos que são parte da lição 1. Aí vai ter uma sessão de perguntas, você pode colocar ali a sua pergunta. Importante, a tutoria por WhatsApp vai continuar tranquilamente, do mesmo jeito, então esse método tão fácil da gente se comunicar vai continuar, porque não teria por que abandonar esse sistema, já que ele é tão fácil, tão prático, né? Ele funciona muito bem. Então nós vamos continuar e qualquer dúvida que aconteça vai ser pode ser explicada, pode ser colocada ali no WhatsApp e aí os nossos tutores vão ajudar você a entrar na plataforma, fique tranquilo. Nos próximos dias nós teremos instruções, tá? Hoje nós não vamos dar instruções de como entrar na plataforma. Essa é uma aula para entender as 3 câmaras, para entender os propósitos, certo? Então, nós continuamos com 2 aulas por semana, mesmo ritmo, mesma coisa, mas temos os requisitos e pré-requisitos. Como eu falei, é requisito para fazer a primeira câmara assistir todas as aulas. Se você quer concluir um curso de primeira câmara, chegar até o final, você tem que assistir todas as aulas. E uma aula é pré-requisito da outra, né? Quer dizer que não pode ser em qualquer ordem, tem que ser na ordem certa. 1, 2, 3, 4, 5. São 23 aulas dentro da primeira câmara. Nós já tivemos 4 aulas, hoje é a 5ª da parte pública, né? E vamos ter agora uma jornada de 23 aulas, começando, como eu falei, fiquem tranquilos, porque vai ser bem explicado pelos grupos de tutoria. Nós vamos, inclusive, mandar videozinho, vai ter videozinho de como fazer, acesse tal, acesse aqui, clique aqui, abra aqui. É bem tranquilo, é bem intuitivo. Então, que a tecnologia não seja um obstáculo para ninguém, tá? E se tiverem alguma dificuldade, sempre nossos tutores, nossa equipe está disponível, disposta, com muito carinho, com muito interesse, com muito gosto de poder ajudar, de poder ir lá e fazer o que for necessário para que vocês possam acessar. Mas então, essa plataforma Moodle é a nossa sala reservada. Ela é a nossa câmara. Já não é mais direto no YouTube para todo mundo. Ela é uma câmara reservada e ali a gente vai, já nesse outro círculo, se aprofundando nos estudos e continuando com a nossa, com o nosso diálogo, com a nossa sessão de perguntas e respostas no WhatsApp, como vocês já conhecem. Certo, pessoal? Então, nós vamos acompanhá-los durante todo esse trajeto, durante todo esse percurso do curso, e assim como os tutores, para nós é uma honra, estamos à disposição e a qualquer momento a gente pode ajudar para qualquer situação que apareça, tá bom? E esperamos também, em algum momento, né, poder vê-los, poder conhecê-los em alguma das nossas sedes. Quem sabe vocês terminam a primeira câmara, se tornam membros de uma segunda câmara, e aí nós temos encontros nacionais, atividades regionais, encontros estaduais, para práticas, para estudos, semelhantes a congressos nós temos na nossa instituição, para aqueles que já são membros de uma segunda câmara. Então, esse caminho está se abrindo, mas é primeiro necessário fazer esse curso de primeira câmara para conhecer bem os princípios e para se comprometer com eles, né, praticar esses princípios. Então, nós temos, hoje, nós vamos ter uma participação especial, que vai ser o nosso diretor do Instituto Gnoses Brasil, Eduardo Garcia. Ele vai dar umas palavras aqui para nós, ele gravou um vídeo, nos mandou, e logo nós vamos colocar aqui, para que vocês conheçam ele está por trás dos bastidores aqui, na equipe de direção, na equipe estratégica de toda a divulgação da Gnosis, de todas as lives, de todo esse curso. É uma equipe bastante grande, desde a divulgação, desde do conteúdo, a organização da plataforma online, quer dizer,
as redes sociais, a equipe de relacionamento, atendimento, tutorias, quer dizer, é uma equipe muito grande e um trabalho muito bonito. Todo mundo é voluntário, ninguém recebe nada por isso, estamos todos fazendo de coração porque acreditamos que é parte, né, daquele sacrifício pela humanidade, aquele fundamento de ajudar o próximo. Então, você também um dia vai ser convidado, se assim quiser, a poder trabalhar também pelos outros, para poder divulgar e levar adiante esse conhecimento. Então, antes de passar para o Eduardo, né, só queremos aqui finalizar a nossa parte, que é, né, lembrando, nosso curso online de autoconhecimento, todas as terças e quintas às 19h30, próxima aula na plataforma Moodle, na próxima terça, dia 21. Aguarde instruções por WhatsApp. Hoje, quando for abrir, né, ou nos momentos em que for aberto esse grupo de momento de perguntas e respostas, não precisa encher de perguntas sobre isso, porque vai ser dado um passo a passo bem claro, né? Então fiquem tranquilos, aguarde instruções, por isso escrevemos ali, mas podem fazer perguntas de um modo geral, doutrinais, filosóficas, etc. Né? Perguntas gerais. Certo, pessoal? Então nós aqui já vamos finalizando a nossa parte, agradecemos a sua participação, agradecemos esse interesse, essa dedicação que cada um de vocês tirou nesse dia de hoje para a gente se encontrar novamente. Como eu sempre digo, para nós é uma grande honra, esse conhecimento nos inspira, a gente acredita que faz bem para a consciência, para a alma de cada um de nós, ajuda a gente a ser mais humanos, ajuda a gente a se aproximar mais das pessoas no sentido coração, consciência, nesse sentido humanismo, nesse sentido espiritual. Acreditamos que hoje a humanidade precisa muito disso, cada vez mais. Nós precisamos mais de compreensão, mais de compaixão, mais de saber trabalhar em equipe, mais de saber entender o lado do outro, mais de tolerância. Né? A nossa sociedade está enfrentando tantos desafios em tantas áreas, econômico, de saúde, etc. E precisamos muito dos nossos valores, dessa nossa riqueza interior, que é o nosso amor, nossa consciência, nossa compreensão, aquilo que se desenvolve lá dentro. E nisso nós estamos trabalhando, né? Isso nós estamos promovendo através dos nossos cursos, então é sempre uma honra, uma alegria a gente poder receber gente que está interessada nisso, ajudar a gente que está interessada nisso, certo? Então, vamos nos despedindo aqui, né? Esperamos dialogar com vocês nas próximas etapas aí, tanto na sessão de perguntas da tutoria, quanto também na próxima aula já, a gente se encontra já lá dentro da plataforma Moodle. E então vamos agora deixar aqui essa parte, vamos colocar aqui a mensagem que nos mandou o nosso diretor do Instituto, Eduardo Garcia, para que vocês também o conheçam, em algum momento vão ter a oportunidade também de ver alguma aula com ele, certo? Então, um grande abraço, que nos vemos lá na semana que vem, se Deus quiser. Até logo. Olá, boa tarde a todos. Sem dúvida, quando vocês estiverem me ouvindo, já será boa noite. Então, gostaria de me apresentar a todos vocês que estão realizando o nosso curso online de autoconhecimento. Meu nome é Eduardo Lima, eu sou o presidente do Instituto Gnose Brasil e eu gostaria, especialmente nesse dia, conversar um pouquinho com vocês a respeito desse curso online que vocês estão realizando. Como vocês já sabem, o Instituto Gnose Brasil é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, presentes em todas as capitais do nosso país. Nós temos 110 sedes distribuídas por todo o país e fazemos parte de uma federação de instituições gnósticas presente em mais de 40 países, sempre com o objetivo de levar à humanidade e à sociedade um conhecimento superior, transformativo, transcendental, que tem como meta principal que o homem possa conhecer a si mesmo e possa desenvolver todas as infinitas possibilidades que cada um de nós tem como seres humanos. O Instituto Gnose Brasil
abre suas portas de maneira totalmente online, totalmente virtual, se é que assim nós podemos dizer, para que todos vocês, no conforto de seus lares, assim como nós aqui estamos em nosso lar, do nosso lar, transmitindo para os seus lares, possamos entrar em sintonia e realizar os estudos, as meditações, as reflexões que costumeiramente nós fazemos em nossas sedes por todo o país e por todo o mundo. Gostaria simplesmente de agradecer a presença de todos vocês. Foram mais de 3.000 pessoas que fizeram inscrição nesse curso e praticamente uma média de 2.000 pessoas têm assistido nossas aulas online. E é para nós uma grande alegria, uma grande satisfação poder chegar a todos vocês, poder chegar aos seus lares, mas principalmente chegar aos corações de cada um de vocês. Quizás esse é nosso anelo, despertando no interior de cada um o anelo, a necessidade ardente de realizar um trabalho espiritual sobre si mesmo. Esse é o objetivo dos estudos gnósticos. Esse é o objetivo da gnosis, como palavra grega que significa conhecimento. Nós vamos ver, já vimos em algumas aulas, mas veremos mais profundamente, um conhecimento completamente diferente do que nós temos ou costumamos adquirir aí fora. Não conhecimento de tipo informativo, não conhecimento de tipo intelectual, mas um conhecimento como um mergulho dentro da própria realidade, um conhecimento muito mais intuitivo do que intelectual, que tem como objetivo conectar novamente o homem com a sua consciência, com o seu ser, com o seu Deus interior e permitir que seja Ele que guie nossa vida rumo aos triunfos da matéria e do espírito. Eu me dirijo a vocês nesse dia, já que nós vamos agora passar para uma fase um pouco mais avançada desse nosso curso de autoconhecimento. A nossa instituição possui um pensum de estudos e esse pensum é dividido em Câmara Pública, Câmara Básica, Câmara Avançada. Isso é o que constitui nossa primeira Câmara. Depois, nós possuímos também uma segunda Câmara e uma terceira Câmara. Vocês já têm estudado com o instrutor Rodrigo já há alguns dias a respeito do que são as escolas de mistérios, a respeito do que são os mistérios. E se nós vamos observar todas as autênticas escolas de mistérios que nos antecederam na história, sempre possuíam 3 câmaras ou 3 graus principais, ainda que nós saibamos que dentro do esoterismo se fala em 33 câmaras do conhecimento ou em 33 graus da sabedoria. Esses têm íntima relação com as 33 vértebras da coluna de todo indivíduo, pela qual deve subir o fogo sagrado do Kundalini, algo que nós estudaremos profundamente nos temas relacionados à alquimia que teremos mais à frente, porém que tem relação ou que dá acesso, ou que abre, vai abrindo pouco a pouco essa energia à medida que ascende em cada um de nós, vai abrindo novos estados de consciência, vai despertando capacidades, possibilidades, dons, percepções e vai pouco a pouco nos unindo com isso que é a verdade dentro de cada um de nós, que não é outra coisa do que Deus. Nossa meta, nosso objetivo é que o homem se integre com o seu Deus interior, porque no fundo, como diziam os gregos, o homem é o centro do universo. E quando nós refletimos sobre essa afirmação, que pode a princípio parecer algo orgulhoso, como nós podemos pensar que o ser humano é o centro do universo? Mas se nós vamos refletir profundamente qual seria o objetivo de toda essa criação, qual seria o objetivo das estrelas, dos planetas, da natureza, dos vegetais, dos minerais, dos animais, nós vamos ver que a última tentativa da divindade, a última criação mais elaborada da divindade não foi outra coisa do que o próprio ser humano, já que
O ser humano é a consciência, é o olho, é a mente através da qual a própria divindade pode conhecer a si mesma, compreender a si mesma. No homem, Deus pode conhecer a si mesmo. Poderia dizer através do homem, mas no homem, Deus pode conhecer a si mesmo. Por isso, o objetivo último desses estudos é que nós compreendamos a nós mesmos como sendo Deus, como sendo parte desse Deus, através do qual ele pode experimentar na matéria várias experiências e formar isso que se chama alma, individualizando-se e tomando consciência de si mesmo e de toda a sua criação. Conhecimento direto de Deus em si mesmo, dentro de si mesmo, é o objetivo máximo da gnose, integração do homem com a divindade. Por isso, a gnose é uma filosofia de vida, é também uma religião, não simplesmente como forma ou como culto religioso qualquer que seja, mas como algo inerente que existe no âmago, latente, no coração, no interior de cada ser humano, como essa ânsia de encontrar aquilo que é de verdade, de voltar àquele estado de onde um dia saiu, de voltar ao seu próprio Deus. A gnose é uma arte, é também uma ciência, porque nos ensina, pouco a pouco, a penetrar nos mistérios da natureza e do cosmos, que são os mistérios do próprio homem, são os mistérios da própria divindade. Por isso, existem 33 graus ou câmaras do conhecimento, mais 3 principais, porque refere-se àqueles níveis ou às transformações profundas que devem ocorrer na consciência de uma pessoa, de um iniciado, para que ele possa, pouco a pouco, ir compreendendo a natureza de Deus e a natureza de si mesmo. Isso conhecendo cada vez mais a si mesmo. Portanto, nossa instituição também possui essas 3 graus ou essas 3 câmaras principais, que nós chamamos primeira, segunda e terceira câmara, escola, igreja e colégio. A primeira câmara é essa que nós falávamos anteriormente, que possui um pensum de estudos dividido em 3 partes. Câmara pública, que são conferências públicas, são conferências motivacionais, basicamente são esses temas que nós vimos estudando até agora. A partir de agora, na próxima aula, nós entraremos em uma fase mais avançada, já que vamos dar início a essa câmara básica. Entendam a palavra básica não como algo simples, como algo que não tenha importância, senão como a base de todo o trabalho espiritual e psicológico que nós devemos realizar sobre nós mesmos. As próximas conferências, as próximas aulas, os temas que nós estudaremos são ou nos darão as bases do trabalho que nós precisamos realizar sobre nós mesmos. Já que o objetivo da gnose, como nós dizíamos, é a união do homem com a divindade. E isso não se dá simplesmente através de conceitos, através de informações, através de teorias. Não basta para isso, por exemplo, assistir às conferências, ler os livros, senão que é necessário um trabalho sério, cada um sobre si mesmo, sobre a sua própria natureza interior, vencendo essa natureza inferior e permitindo que floresça em si uma natureza espiritual superior divina. E isso é possível enfrentando os nossos próprios defeitos, nossas próprias debilidades e cristalizando as nossas virtudes que vão nos aproximando cada vez mais de nossa divindade interior. Isso é um trabalho que nós devemos realizar. Por isso, essa primeira câmara, já que nós entraremos agora, não é mais algo meramente motivacional, e sim algo formativo, que nós temos que ter em mente que o ensinamento que agora nos será entregue, passo a passo, cada um sequencial, tem como objetivo, de uma maneira didática, ensinar as bases que nós precisamos praticar, vivenciar, para realizar um trabalho interior. O objetivo
dessa câmara, que por mais que nós estejamos realizando suas conferências de maneira à distância ou de maneira online, cada um de nós deve ter consciência de que nós estamos entrando em uma escola de mistérios. Por isso é muito importante a seriedade de cada um de vocês ao assistir essas aulas. Cada um deve buscar um recolhimento, um lugar recolhido em sua própria casa, longe do barulho, longe das distrações, longe, por exemplo, do telefone, do WhatsApp, da televisão, longe de qualquer distração que possa tirar a sua consciência, a sua atenção daquele instante, daquele momento em que nós estejamos assistindo às aulas. Porque, por mais que esteja à distância, nós precisamos formar entre todos nós uma câmara esotérica. E uma câmara não é um lugar, senão um estado de consciência que todos devemos adquirir, desenvolver e manter, para que esses estudos, esses ensinamentos, não fiquem armazenados simplesmente na parte mais superficial da nossa mente, na nossa memória, no nosso intelecto, como uma informação, porque isso já se perde. Nem também fique gravado em nossa emoção, nos empolgando, quizás nos emocionando com algo lindo que escutamos, mas que possa esse ensinamento chegar na nossa consciência, provocando anelos de mudança, provocando anelos de transformação, quizás até mesmo um pequeno incômodo, uma pequena inconformidade, um inconformismo, que nós devemos ir sentindo de ser como somos. E isso é o que vai nos dar as bases para podermos deixar de ser isso que somos e mudar para melhor, ainda que não estejamos aqui propondo uma mudança para melhor ou para pior, porque no fundo isso são duas faces de uma mesma moeda. A proposta da gnose é uma mudança radical, é uma mudança profunda, é uma transformação radical, que é justamente deixar de ser tudo aquilo que somos, para que permitir que Deus seja através de cada um de nós. Isso são as bases que serão estudadas agora na Câmara Básica. Por isso o instrutor Rodrigo dará todas as informações para vocês. Nós agora entraremos em uma plataforma mais restrita, será exigida a presença, será exigida a avaliação de todos vocês, já que infelizmente nós não temos a oportunidade de estar unidos presencialmente e dessa maneira poder olhar um nos olhos dos outros e poder sentir o aprendizado e o avanço de cada um. Então nós trataremos de tentar, da melhor maneira possível, equilibrar essas deficiências que um estudo à distância exige, com o máximo que nós possamos fazer para que todos os temas sejam muito bem compreendidos, muito bem aprendidos por todos vocês. Nós estamos iniciando agora uma jornada rumo ao autoconhecimento, uma jornada profunda, um mergulho dentro de nós mesmos. Muitas coisas vão querer fazer vocês desistir desse propósito. Escutem o que eu vos digo. Sempre aparecerá, justamente na hora da aula, algum compromisso, algum inconveniente, algo que queira tirar o foco de cada um de vocês. Esses obstáculos são colocados por nós mesmos. No fundo, projeções do nosso próprio eu, para que nós continuemos fugindo de nossa própria realidade e não nos encaremos como somos e não nos transformemos. Portanto, é fundamental uma disciplina. A mínima disciplina que se exige é que todos vocês estejam no horário, diante de uma tela de televisão, de uma tela de um computador ou do celular, para que ouça essas aulas. Mas mais que isso, que estejamos aqui com a consciência, que estejamos aqui com o coração, que façamos as práticas propostas no curso, que as façamos em conjunto, ainda que estejamos longe uns dos outros, mas que as façamos em conjunto,
como fizemos da última vez, na última aula, e foi algo extraordinário. Eu vi o feedback de muitos de vocês. Mas que nós possamos levar isso a sério, porque talvez seja uma oportunidade única para muitos que vivem em cidades onde nós não temos sedes, inclusive países onde nós não temos sedes, porque eu sei que muitos que estão nos ouvindo hoje são de outros países de fala portuguesa. Então talvez essa seja a nossa única oportunidade de receber um ensinamento extraordinário capaz de transformar nossas vidas para sempre. Então não deixemos de lado, não vamos desvalorizar essa oportunidade. Nos dá a tristeza ver que muitas vezes algumas pessoas se inscrevem, não participam, outras entram e saem dos grupos, mas na verdade é preciso que todos se conscientizem que essa é uma oportunidade de ouro e talvez única de receber um conhecimento tão profundo, tão transformativo, tão transcendental, de forma gratuita, no conforto dos seus lares, e que tem a possibilidade de mudar a vida de cada um de vocês profundamente. Acompanharemos vocês durante todo esse curso. É possível que em algumas outras oportunidades nós façamos novamente contato, mandemos também uma saudação, entreguemos alguma conferência, algum ensinamento também em conjunto com vocês, mas deixamos vocês na mão do Rodrigo, que é um instrutor muito experiente do nosso Instituto Gnoses Brasil e com certeza tem toda a capacidade de guiá-los nessa jornada maravilhosa rumo ao conhecimento do seu próprio mundo interior. Um grande abraço a todos e contem comigo para o que for necessário. Boa noite.